Olá, aluno! Boa noite, você que está aí no canal do Estúdio Aula, eu sou o professor Léo Matos e estamos aqui novamente agora com a aula 2 do Informática Forte, que é um evento que eu idealizei aqui no Estúdio Aulas para você que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu estou elaborando questões, na verdade essas questões já foram elaboradas, elas são postadas diariamente no meu Instagram. Se você ainda não segue, @profleomatos, lá eu costumo colocar, você que já me segue conhece, lá eu costumo colocar assim: se a sua prova fosse hoje, como é que você sairia? E boto lá alguns quiz que eu apelido de quiz do Léo, Quiz PCDF, para você ir treinando durante o uso aí do Instagram, usar o Instagram para algo útil para a prova de vocês, E aí eu resolvi fazer o seguinte: os alunos falaram, professor, por que você não comenta o erro, Porque eu coloco muito lá, eu não tenho esse tempo todo para comentar. Mas eu resolvi, nesses 3 dias gratuitos que eu estou fazendo, já fiz ontem, Ontem nós tivemos um evento aí só de simulado de linguagem de programação Python e R. Se você não assistiu, tá aí nessa playlist que você tá assistindo, tá bom? E hoje nós vamos aí com a aula de número 2 e amanhã também, sexta-feira, nós temos a aula de número 3. Então eu peguei algumas questões que são fortes candidatas de caírem na prova de vocês. Por isso que eu chamo de informática forte, tá bom? Claro, se você também quer se preparar em altíssimo nível para a matéria de informática, é importante que você faça uma preparação forte para esse concurso. Depois eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, o que você pode fazer para melhorar o seu rendimento, tá bom? Então, boa noite para vocês aí, eu separei aqui as questões. Nós vamos entrar agora e não esquece, eu dou um tempinho para vocês resolverem e depois entro para fazer a correção. Então vamos lá, coloca na tela sem lenga-lenga, vamos lá. A primeira questão aí de fundamentos da computação, uma questão muito simples. Eu vou ativar o cronômetro aqui para vocês fazerem. Aí está 1 minuto e meio, mas na verdade todas essas questões aqui são mais rápidas, tá? Então aqui não tem essa de fazer cálculo, então é uma questão muito rápida, é uma questão teórica. Então faça aí, vai lá. Quando eu ver que está o tempo bom, eu tiro aqui para a gente resolver. Beleza, eu acho que já deu tempo suficiente para resolver a questão bem tranquila, porém ela tem um peguinha, tá? Então veja, o nosso computador, ele trabalha através da linguagem que a gente chama de linguagem binária. A linguagem binária quer dizer que os dados são representados a partir do que a gente chama de zeros e uns, por isso que o nome é binário. Ou é 0 ou é 1. Tá? Então a linguagem binária é a linguagem dos zeros e uns. Então quando eu tenho um arquivo, por exemplo, um arquivo qualquer, vamos imaginar um arquivo de texto, esse arquivo eu vou chamar de teste.txt, um arquivo de txt mesmo, de texto, e eu armazeno no meu computador, armazeno no HD, armazeno no pendrive, ele ocupa espaço na memória. Ele ocupa espaço na memória. E ele é representado internamente como zeros e uns. Então esse arquivo aqui, ele teria cada 0 e 1 desse a gente chama de bit, Ou seja, cada 0 e cada 1 a gente vai chamar de bit, porque quer dizer dígito binário. O bit é a menor coisa que o computador consegue entender, a menor unidade de informação. E quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu chamo de byte. Então aqui eu tenho um byte, aqui eu tenho outro byte, então aqui eu já tenho 2 bytes, e aqui eu tenho outro byte. Então esse arquivo aqui de texto, ele ocuparia 3 bytes na memória do meu computador, 3 bytes. Então não esquece, bit é a menor unidade de informação, cada 0 e 1, ou seja, cada dígito da linguagem binária é chamado de bit, até que bit também é a abreviação de dígito binário. E quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu chamo de byte. Quando ele fala que a palavra polícia ocupa 8 bytes, é porque cada letra ocupa 1 byte na memória. Então, se eu tenho a palavra Brasil, por exemplo, cada letra dessa ocupa 1 byte no computador. Tá? Então, eu tenho aqui 3 bytes, 6 bytes. A palavra Brasil ocuparia no meu computador 6 bytes, que equivale a 6 vezes 8, 48 bits.
né? Porque cada byte equivale a 8 bits. E aí, nessa questão aqui, eu tenho a palavra polícia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E aí você fala, e por que está escrito 8 bytes? Está errado, né, professor? Não, porque o acento também conta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com acento. Então, realmente, essa questão aqui está correta. É, rapaz, pode ser que você errou aí, hein? Bota aí no chat aí para eu ver quem errou. Coloca aí, vamos lá. Pode ser que tenha um peguinha nessa questão. E tinha mesmo. O acento conta um byte também. O acento também conta um byte na sua prova. Então, o que você tirou de útil aqui? Cada letra de uma palavra, quando você digita ali, ocupa na memória um byte. Acentos ocupam também? Também. Então, por isso a questão está certa. A galera aí, teve uma galera aí que errou, né? Então, vamos lá. Vamos para a questão de número 2. Bota na tela. Vamos lá. Tempo. Vamos começar o tempo aqui. Pá, vamos lá. Começou o tempo. Vamos fazer a questão de número 2 do Linux. A cadeira faz muito barulho, hein? Não pensa em besteira. Analisem bem a questão. Então, o tempo está esgotado, tá bom demais desse tempo. Essa questão não precisa de 1 minuto e meio. E aí alguns alunos até perguntam, professor, por que você coloca 1 minuto e meio para resolver a questão? É porque se você for colocar no papel, né? Você tem 120 itens na prova, em torno de 4 horas para resolver. Então você vai ter aí 1h30, 2 minutos, 1h30, ó. Toda hora eu falo 1h30. 1 minuto e meio, 2 minutos para resolver uma questão. Né? Então, você tem que fazer isso durante os seus simulados, para você saber se está dentro do tempo. Essas questões que eu estou colocando aqui, elas são mais simples de resolver, porque elas são questões mais de teoria. Quando você pega um Excel da vida que tem que fazer fórmula, cálculo, aí fica mais complicado. Mas volta lá, então bota aí no chatzinho o gabarito que vocês marcaram aí, é certo ou errado, coloca aí no chatzinho, beleza? Certo ou errado? Vamos lá, vamos responder essa questão aqui, gente, fala assim... Ao digitar uma linha de comandos no Linux, que é essa linha de baixo aqui, você já observa que todo o comando está em letra minúscula, né? Aqui é o comando, ele tem que ser realmente em letra minúscula. Esses aqui até que não precisam ser minúsculo, pode ser maiúsculo porque é o nome do arquivo, né? Depende do nome que tiver lá. Mas o comando tem que ser em letra minúscula, então tá correto. A primeira avaliação que eu olho é isso. Se tivesse maiúsculo já estava errado. E esse MV, ele serve para quê? O comando MV, ele serve para duas coisas. Ele serve para mover um arquivo, mover. O que é mover? Transferir. O MV também serve para renomear arquivos. Renomear, que é uma coisa que a maioria não conhece, tá? Saber que é mover, que é transferir é mais fácil. Agora, renomear, nem todo mundo sabe. Então, vamos lá. Se eu tenho assim na prova, ó, MV, lembrando que é em letra minúscula, tá? É porque eu não sei escrever em letra minúscula. Texto2.txt PCDF, quer dizer que eu estou pegando esse arquivo e transferindo para a pasta PCDF. Eu tenho um nome de arquivo e aqui eu tenho um destino, que é uma pasta. Nesse caso, esse comando está sendo usado para mover. No caso da questão, não sei se vocês perceberam, aqui está o nome do arquivo e aqui está o nome de um outro arquivo. Logo, esse comando realmente está sendo usado para renomear. Porque se fosse para transferir, aqui teria um nome de uma pasta. Nesse lugar aqui teria um nome de uma pasta. Um nome de diretório, mas aqui não, um nome de um arquivo TXT e aqui outro arquivo TXT. Então, essa questão ficou correta. Renomeia o arquivo TXT, texto.txt. Questão 3, vamos lá. Tempo para vocês fazerem 30 segundos, viu, gente? Porque
é uma questão simples, não é uma questão que envolve cálculo. 30 segundos para a gente já fazer a resolução da questão. Questão do Linux. Olha lá, beleza? Questão fala de um comando do Linux. Eu já dou a letra para vocês, viu, gente? Ó, vai fazer a prova da Polícia Civil, tem que saber os comandos do Linux. Você pode até deixar de estudar outras coisas do Linux, mas comando não pode deixar de estudar. Linux, quando é CESP, quando é carreira policial, cai os comandos, tá? Beleza? Volta lá. Então, ó, o comando DF. Tem que tomar muito cuidado que o DF, ele se confunde muito com outros comandos. Por exemplo, ele se confunde com o comando do e se confunde com o comando free. Aí você fala, por que, professor, tem que tomar cuidado? Porque a banca, ela tem essa tendência de querer que você confundam um comando com o outro. O DF vem de disk free. Então aqui é para ver o espaço livre em disco. O objetivo de usar esse comando é ver o espaço livre no HD. Então, quando você estiver usando esse comando dentro de um prompt, dentro de uma tela para digitar comando, quando você digita DF lá, ele mostra as pastas que nós temos no computador, tipo a bin, a boot. E o objetivo é mostrar aqui o espaço que está livre no disco, tá? Quanto que está ocupando essa pasta? Beleza, mas quanto que está livre em disco? Disk Free faz isso. Diferente, por exemplo, do do. O do, ele já tem outro objetivo, que é mostrar o diretório, ó, directory usage, na verdade. Directory usage. Ele quer dizer o seguinte, quando você dá um DU, é para mostrar quanto que cada diretório desse aqui está ocupando no disco. Então vai estar lá assim, 30 megas esse diretório que está ocupando do disco, 40 megas. Só que ele não mostra quanto que está livre do disco. Quem mostra quanto está livre é o disk free. Essa questão está errada porque fala, o comando DF é usado para apresentar o espaço livre em memória RAM. Não é em memória RAM, é no HD. No HD do computador, por isso que ela está errada. Para ver o espaço que está sendo ocupado na memória, porque a memória RAM é aquela memória que vai armazenando os programas que você está executando, né? Você está executando um programa, o programa estava no HD de forma permanente, o HD armazena de forma permanente, quando você executa o programa, ele vai para a memória RAM. E aí, para você saber quanto que está sendo usado na memória RAM, quanto que está livre, você usa esse comando free. Memória livre. Ele vai mostrar quanto que tem de memória livre no teu computador. Então essa questão está errada, foi outro peguinha. Questão 4, vamos lá, 30 segundos para resolver. Questão de Linux. Beleza, eu creio que já deu tempo, vamos lá. No Linux, arquivos ocultos podem ser visualizados através do comando ls-o. Veja, gente, o comando ls, ele serve para listar diretórios. Quando eu falo listar diretórios, é ver o que tem dentro de uma pasta, é mostrar o que tem dentro de uma pasta. Você manda listar o que tem dentro da pasta, ele mostra, ó, tem dentro da pasta esse conteúdo aqui. Então, quando você usa só o ls, ó, ele mostra o que tem dentro dessa pasta que está aqui, ó. CESP, DND, EXAF, FCC e esse arquivo. Arquivos sempre tem extensão, ó. Arquivos. Esses que não têm extensão são diretórios. Diretórios são pastas. O ls não mostra os detalhes. Eu quero saber o tamanho desse arquivo, que dia que ele foi criado. Aí eu tenho que dar o ls-l, ó. O parâmetro L mostra detalhes, ó. O dia que foi criado, o tamanho do arquivo, quem é o dono dele.
né? E assim por diante. ls-l, ls-l é para mostrar de forma detalhada. E o ls-a é para mostrar tudo, inclusive os ocultos. Tudo, inclusive os ocultos. Detalhes L. A, ocultos. Aqui ele colocou O. Errado. Olha como é que mostra os ocultos, ó. ls-a. Mostrou todos os arquivos, inclusive os ocultos. Os ocultos aqui são esses aqui, ó, que tem um ponto na frente, ó. Sempre que falar na prova que no Linux arquivos ocultos tem um ponto no início dos seus nomes para diferenciá-los dos arquivos normais, é correta a questão. Uma vez o aluno falou, professor, mas isso aí não é oculto, não. Aí eu falei, como não? Tá ali, ó. É exatamente por isso, professor. Ele não é oculto, porque eu tô vendo ele. Aí eu falei, tá vendo porque tu colocou o A aqui, ó. Antes não mostrava, olha aí. Vê se tu tá vendo os ocultos aí, os que tem um ponto. Não tem. Aí quando você coloca o ls-a, mostra os ocultos. O ls-a mostra. Tá? Então aquela questão menos O não, menos A. Vamos para a questão 5. Mais uma questão aí. Então, vamos responder essa aí também. 30 segundos para responder. Sobre o Windows. Galera, tá aí acertando tudo. Coloca o gabarito aí no chatzinho, gente. Vamos participar, vamos participar. Hoje a gente tem um negócio muito legal aí no final da aula que eu vou falar para vocês. Fica até o final que você vai gostar do que eu vou falar para você hoje, tá? E se você ontem não aproveitou aquele descontão na linguagem Python e linguagem R, o link está na descrição ainda. Continua até amanhã à noite, tá? Naquele curso que é R$ 99 e está R$ 34,90, se eu não me engano. Python e R. Um curso com 26 vídeos, se eu não me engano. Beleza, galera. Vamos lá. Sistema de arquivo, gente. Sistema de arquivo é um conjunto de regras, né? Que prepara o disco para receber o arquivo. Então aqui está nosso HD. O HD ele é formado por trilhas e setores, que são pedaços, né, do disco. As trilhas são os círculos concêntricos e os setores são esses pequenos pedaços aqui. Quem organiza esse disco, quem dá suporte para esse disco receber os arquivos, é o sistema de arquivo. Todo sistema operacional tem seu sistema de arquivo. O Windows tem o sistema de arquivo FAT32, que ainda é usado, e tem o sistema de arquivo NTFS, que é o padrão hoje. O FAT32 é mais antigo. O NTFS é mais novo, mais moderno. O Linux, ele trabalha como padrão o sistema de arquivo ext4. Esse é o sistema de arquivo do Linux, tá? Então, esses são os sistemas de arquivos. Cada sistema operacional tem sua forma de salvar arquivos, abrir arquivos, organizar arquivos. O sistema de arquivo NTFS suporta arquivos de até 4 GB e tamanho, né? E o nome do arquivo passou de 8 para 256. Veja, o NTFS ele aceita nomes de arquivos de até 260 caracteres. Então você pode colocar nomes de arquivos e pastas de até 260, não é 256, 260 caracteres. E o outro erro, que outro erro nós temos aí? Vamos lá. O NTFS, ó, ele diferente do FAT32, ele aceita arquivos de 16 terabytes, ó, máximo do tamanho do arquivo, 16 terabytes. O FAT32 que é 4 gigabytes. Então, quando você for salvar um arquivo, por exemplo, no pendrive, o pendrive sendo um disco de menor capacidade, o FAT32 trabalha muito bem aqui. O FAT32 não trabalha em discos grandes. Se você analisar aqui a tabela, ó, o máximo de partição de um HD para o FAT32 é 32 GB, ó. Tá vendo? 32 GB. No NTFS aceita partição de até 2 terabytes. Só para você entender, eu tenho um HD de 4 terabytes. O NTFS trabalha muito bem, porque eu posso particionar o disco em 2 e usar 2 terabytes aqui e 2 terabytes aqui. O NTFS trabalha com esse disco, beleza. No FAT32 não. Já pensou um monte de partição de 32 GB?
né? Meio complicado. Então, aqui você vai lembrar o seguinte, o FAT32 é para discos de menor capacidade. Aí você colocou o FAT32 no pendrive, né? Como é que coloca um sistema de arquivo? É só formatar o disco. Quando você mandar formatar o HD ou formatar o pendrive, ele pergunta qual é o sistema de arquivo do Windows que você quer usar. Quando você coloca o FAT32, ele aceita arquivos de no máximo 4 GB de tamanho. Se o arquivo for maior, quando você for salvar, ele não deixa. Então aqui não é NTFS, né? Aqui é FAT, tá? E o FAT, sim, no tempo trabalhava com 255 caracteres, no tempo, tá? Mas isso não importa, o que era mais importante era o tamanho aqui, questão errada. 6, outra questão de fundamentos, 30 segundinhos para você fazer essa questão. Não esquece de colocar aí o gabarito na descrição do vídeo. Galera, e você que está assistindo esse vídeo depois, deixa o seu comentário aí da ideia, gostou da ideia, acertou, tá gostando da explicação? Deixa o seu comentário, dá um likezinho no botãozinho aí, né? Puxa para cá. Não, não pode tirar não a questão, ó. Não pode tirar a questão, volta lá. O aluno está resolvendo a questão, né? Vamos lá. Então não esquece de dar o like aí embaixo, você vai ver que tem um local para você dar o like aí no polegarzinho, deixa seu comentário, faz muito bem para a gente aqui que está trabalhando aqui gratuitamente para vocês. Vamos lá. Questão fala assim, a memória SRAM, nós temos, gente, ó, em nosso computador uma memória, que é um chipzinho, chamado de memória RAM. O chip de memória RAM. Esse chip de memória RAM tem algumas características importantes, que ele é, por exemplo, volátil. Ele depende de energia para manter os dados armazenados. Então, quando o computador armazena zeros e uns aqui dentro, esses zeros e uns só ficam aí dentro enquanto o computador está ligado. Desligou o computador, ele apaga, porque a memória RAM ela é volátil, tá bom? Ela é uma memória volátil. Permite gravar nela, escrever nela. Então, ela tem duas características importantes. Ela é volátil e ela é de leitura e escrita. É uma memória de leitura e escrita. Você vai ver que o nosso computador usa essa memória em vários lugares para armazenamento de dados, tá? É uma memória importante para o computador. Só que a RAM, ela pode cair na prova como DRAM e ela pode cair na prova como SRAM. A DRAM é uma memória dinâmica. Esse D vem de dynamic. Então, isso aqui é uma memória dinâmica. E essa aqui, esse S, vem de static, ou seja, é uma memória estática. Aí você fala, ah, então a DRAM é mais rápida. Não. Essa forma dinâmica de ser aqui é porque a memória DRAM, ela armazena os dados e ela necessita atualizar esses dados toda hora. Necessita de refresh. Refresh quer dizer atualização. Aí você fala, como assim? Imagine a memória DRAM aqui, ó. Aí os dados sendo gravados nela aqui. Ela é como se fosse uma pilha recarregável, porque ela é feita de capacitores. Então o computador vai vendo que está quase descarregando esses dados aqui, ela joga energia de novo, joga energia, vai jogando energia, atualizando os dados que estão aqui dentro. E aí o computador fazendo isso, ele perde um pouco de tempo. Perde um pouco de tempo e o computador fica mais lento. Então ela é dinâmica, ela é mais lenta. A estática é mais rápida, porque ela não fica atualizando. Ela não necessita de refresh. Não necessita de refresh. Então, o nosso computador tem alguns lugares, algumas memórias que utilizam DRAM e outras utilizam SRAM. Por exemplo, a memória cache do computador trabalha com a memória mais rápida. Ela é SRAM, memória cache. Só um toque para você. Então, quando ele fala memória SRAM é estática, tá beleza, e não necessita de refresh, ok. A sua velocidade é superior, ok. A das memórias DRAM e consome mais energia, tá errado. Ela é estática, ela não precisa ficar dando refresh. Além de ser mais rápida, ela economiza mais energia, tá? Porque não precisa ficar dando refresh, enviando energia toda hora. Então, essa questão está errada, pois ela consome menos energia do que a DRAM. Questão 7, agora uma questão de virtualização, que também está lá no início do edital.
perto de sistemas operacionais tem lá virtualização. Vamos lá, galera. E aí, estão acertando muito? Bota aí no chatzinho, estão acertando muito? Você que está assistindo essa aula depois, e aí, como é que tá? Depois não esquece de deixar seu comentário aí na descrição. Não deixa também de seguir tanto o Estúdio Aulas como o Estúdio Aulas. Já está aqui embaixo, né? Estudioaulas.com, Estúdio Aulas Concursos e Prof. Léo Matos no Instagram, porque lá é que eu coloco esses quiz. Eu estou aqui resolvendo junto com vocês. Veja, ele fala que em um ambiente de virtualização, a escalabilidade é limitada. Vamos lá, primeiro o que é virtualização? Virtualização é o seguinte, eu tenho o meu computador, esse computador é um computador potente, vamos imaginar assim, e eu percebo que esse computador não estamos consumindo todos os recursos dele. Quando a gente pede para ver o consumo de recursos dele, esse computador é um computador Pentium, Intel Pentium Gold 3.7 GHz com 16 GB de RAM e um sistema operacional Windows sendo instalado aqui, beleza? Então aqui eu vejo as configurações do meu computador. E quando eu quero ver quanto que está sendo consumido, eu abro o gerenciador de tarefas e ele me mostra aqui, ó, não estou consumindo nem 2% do processador, estou com um monte de programa aberto e não estou consumindo nem a memória RAM, nem o processador todo, nem o HD, certo? Então eu posso fazer o que com esse meu computador? Se eu tenho um computador que não está sendo consumido todo, eu posso virtualizar ele. Eu posso pegar ele e transformar ele em várias máquinas virtuais. A máquina física dividir os seus recursos para várias virtuais machine. VM quer dizer virtual machine, máquina virtual. Máquina virtual 1, 2, 3, 4, 5. Só para você entender uma lógica melhor, é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho 3 filhos que querem um computador potente. Tenho 3 filhos que querem um computador potente. Hipoteticamente, porque eu só tenho 2, tá? Todos eles querem um computador potente. Mas um computador potente é 10 mil reais. Então, o que eu faço? Eu compro um computador potente. Eu compro um computador potente que seja 10 mil reais, que tenha uma grande capacidade de processamento. Imagine que comprei um 64 GB de RAM. Muita memória RAM. Comprei também um processador que tem 3.3 GHz. Então, comprei um computador bom, placa de vídeo boa, enfim. Então, esse computador aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ele e vou virtualizar ele. Esse aqui é a máquina física. Essa máquina física eu não vou deixar com nenhum deles. Eu vou deixar escondidinho em algum lugar ali em casa. Escondidinho que eu digo assim, em um local, né, que esteja com a porta trancada, enfim. Aí eu vou fazer o seguinte, comprar um notebook para o meu filho 1, um outro notebook para o meu filho 2, um outro notebook para o meu filho 3, notebooks aí de no máximo R$1.000. R$1.000 aqui também, R$1.000. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou virtualizar esse servidor, essa máquina física, e aqui eu vou chamar a máquina virtual 1, a máquina virtual 2 e a máquina virtual 3. Essa é a máquina física, que eu chamo de hospedeiro. E essas aqui são as virtuais machine. O meu filho vai achar que está usando a potência do notebook, mas na verdade está virtualizado na tela dele a quantidade que esse computador maior é potente. Claro que ele não vai estar usando 3.3. Esse 3.3 vai estar sendo dividido. Esse 64 GB vai estar sendo dividido. O meu filho 2 aqui também vai achar que está consumindo os recursos do notebook, mas não, ele está consumindo os recursos do hospedeiro. Tá vendo? Aqui o cara vai achar que está consumindo os recursos do notebook. Não, ele está consumindo os recursos. Então eu consigo dividir, presta atenção na virtualização, ó. Eu consigo dividir uma máquina física em várias máquinas virtuais
para que eu consiga otimizar o uso de recursos do computador, não desperdiçar o uso dos recursos. Legal, né? Bacana, né? Então, bota lá na tela. Quando a gente volta na questão, que é a questão que vocês fizeram aí junto comigo, questão de número 7, ele fala que em um ambiente que utiliza virtualização, tipo lá em casa, a escalabilidade é limitada. O que é escalabilidade? A escalabilidade é a quantidade de aumento de recursos. Então, eu tenho a VM1, tenho a VM2 e tenho a VM3. E tenho a máquina física, o hospedeiro. A máquina física é chamada de hospedeiro. E esses VMs são chamados de máquinas convidadas. A gente chama de guest. São máquinas convidadas. Vamos dizer que o meu filho 1 falou, Léo não, né? Que respeito é esse? Pai, eu quero melhorar um pouco a quantidade de memória do meu computador. Aí eu falo para ele, ó filho, não tem mais como aumentar a memória não. Você já está usando 30% da memória física, 30% da memória física está com o meu filho 2 e 30% da memória física está com o meu filho 3. Então vai chegar um momento que eu não consigo aumentar os recursos dessa VM, porque os recursos já estão sendo utilizados por outras VMs. Então a escalabilidade realmente é limitada. É limitada, não é o tanto de memória que eu quiser usar ou o tanto de memória que a VM quer usar. A escalabilidade realmente é limitada. Beleza? Vamos para a questão de número 8. O que é Hypervisor? Vamos lá. Quando eu tenho uma máquina sem virtualização, funciona assim. Sem virtualização. Eu tenho o meu computador, tá aqui, memória, processador, HD, e eu instalo um sistema operacional aqui para gerenciar esse hardware. Tudo bem? O sistema operacional é o Windows, o Linux, para gerenciar os recursos de hardware. E aí, aqui em cima eu instalo os meus apps, meus aplicativos. E aqui está você usando o computador. Isso aqui é uma máquina sem virtualização. Só que pode cair naquela ideia que eu falei. Os programas que tem nessa máquina, o sistema, não usar todos os recursos que o hardware oferece. Ocorre, muitas vezes, o desperdício de recursos. Se eu quero transformar uma máquina física, um hardware, em 3 máquinas virtuais, eu tenho que instalar um software de virtualização, uma camada de virtualização chamada de Hypervisor. O Hypervisor, ele é um monitor de virtualização. Ele pode ser chamado de monitor de virtualização ou ele pode ser chamado também de camada de virtualização. Instalei o Hypervisor. Nós temos vários programas no mercado que atuam como Hypervisor. Aqui, por exemplo, tem um chamado de VMware. Instala o VMware, que é um exemplo de Hypervisor. E aí, em cima desse Hypervisor, quando eu instalar o Hypervisor, ele vai perguntar quantas máquinas virtuais você quer criar. Aí eu falo, ó, quero criar 3 máquinas virtuais. Pronto. Aí eu criei a Virtual Machine 1, ele perguntou quanto de memória eu queria, quanto de HD eu queria. Na hora de criar as máquinas virtuais, ele pergunta quanto de processador você quer que essa máquina use no máximo. Então aqui eu criei 3 VMs diferentes. Tá? E aqui eu posso ter um sistema operacional instalado, um outro sistema operacional aqui instalado, um outro sistema operacional nessa máquina virtual. E aqui os meus aplicativos, ó. O aplicativo que eu instalo na máquina virtual 1 não tem nada a ver com a máquina virtual 2. Essas máquinas nem se falam. Elas são isoladas. Para esse VM1 aqui, ele é uma máquina. Ele nem sabe que está virtualizado, esse VM1, VM2, VM3. Tá? Então, o Hypervisor é isso. Aí existem 2 tipos, vou botar aqui com virtualização, né? Tem 2 tipos de Hypervisor. Esse que eu fiz o desenho aqui para vocês, ele é um Hypervisor do tipo 1. Ele é um Hypervisor do tipo 1. O que é o Hypervisor do tipo 1? Ele é instalado direto na máquina.
diretamente na máquina é um Hyper-V do tipo 1. Só que existe um outro caso de virtualização, que também é muito comum, que utiliza o Hyper-V do tipo 2, que é esse tipo de virtualização aqui, ó, que eu já usei aqui também. Eu estou no computador do Estúdio Aulas e nesse computador do Estúdio Aulas tem o Windows instalado. Inclusive, a gente tem uma virtualização nesse computador aqui. Tem o Windows instalado. Menu iniciar, o horáriozinho lá, pá. Tem o Windows. Aí um dia um aluno falou, professor, você vai dar aula de Linux, né? Vou. Você tem Linux instalado aí, professor? Eu falei, tenho. Aí o aluno foi e perguntou, como é que você instalou o Linux aí, professor? Aí eu falei, ó, você pode instalar o Linux e o Windows na mesma máquina. Mas se você quiser abrir o Linux aqui dentro do Windows, você quer executar o Linux aqui dentro do Windows, ao mesmo tempo que o Windows, você tem que virtualizar o Linux. E aí eu consigo colocar o Linux aqui. Como é que é essa virtualização? O meu computador está aqui. Eu já tenho um sistema instalado, que é o Windows. Eu instalo no Windows o Hypervisor. Estava lembrando do VirtualBox aqui, Hypervisor. Eu instalo o Hypervisor aqui e aqui eu crio uma máquina virtual. Virtual Machine. Dentro do Windows, tá? A Virtual Machine está sendo criada dentro do Windows e instalo o Linux nela. Pronto. Então eu estou usando o Windows, instalo o Hypervisor sobre o Windows para poder usar uma máquina virtual, que é essa que está na tela aqui, ó, essa máquina virtual que eu estou circulando com Linux. Esse é o Hypervisor do tipo 2. É aquele que é instalado no Windows, Hypervisor do tipo 2. E o que é instalado direto na máquina, direto no hardware, é o Hypervisor do tipo 1. Então, quando você vê aqui, ó, os mais conhecidos tipos de Hypervisor são tipo 1, que executa sobre o hardware, beleza. Tipo 2, que requer um sistema operacional para ser executado. Questão correta. Vamos lá. Próxima questão. E aí, gostaram aí da questão? Boa, né? Ok, essa questão pode cair na nossa prova. 30 segundos para fazer a questão número 9 de fundamentos de hardware. Beleza, questão, vamos lá. Um cluster é um conjunto físico de setores do disco. Gente, a palavrinha física é que está errado. Aqui está o HD. O HD ele é formado por trilhas, setores, os setores que são os pedacinhos. Essa é a estrutura física do disco. Se falasse que trilhas é um conjunto de setores físicos do disco, tudo bem, porque a trilha é o círculo. O setor também é físico, o setor é físico também. Cada setor do disco tem um tamanho fixo. O setor ele tem 512 bytes de tamanho. Tá? O tamanho de um setor desse é tamanho fixo. Ele não muda o tamanho do setor do disco. Todo setor tem 512 bytes. Então, o meu disco ele tem muitos setores. Imagine, 512 bytes, um HD com 1 trilhão de bytes, quantos setores ele tem? Então, o sistema operacional, para gerenciar esse tanto de setor, ficaria complicado. Já pensou? Cada setor tem um número assim, ó, para gerenciar 1 trilhão de setores, vamos dizer assim. Ah, salvei o arquivo no setor 1. Ah, salvei o arquivo no setor 2. Então ficaria difícil. Por isso que o sistema operacional faz o quê? Para melhor gerenciar o disco, ele cria um conjunto de setores. É como se ele criasse um departamento. É muito mais fácil eu gerenciar um departamento com várias pessoas e separar as pessoas por departamento do que eu gerenciar as pessoas individualmente. Aqui é a mesma ideia. O sistema pensa, porra, eu vou gerenciar clusters. Eu não vou gerenciar esse tanto de setor um por um. Eu vou gerenciar um conjunto de setores. Então ele cria clusters de 3 setores, por exemplo. Professor, sempre o cluster é de 3 setores? Não. Isso quem define é você na hora da instalação do Windows. Você pode trabalhar com clusters menores ou maiores. Então aqui eu estou trabalhando com um cluster de 3 setores. Ó. Então quando o arquivo for armazenado,
O Windows vai falar assim, ó, armazena no cluster X. Busca do cluster X. Fica mais fácil ele gerenciar. Então o cluster, ele não é físico. O cluster, ele é criado pelo sistema. Ele é um conjunto de setores lógicos. Conjunto lógico de setores. É um conjunto lógico. O cluster não é físico, ele é lógico. Tanto que eu posso apagar ele depois e criar um cluster diferente, maior do que aquele que estava sendo usado. Quando eu formatar o disco, por exemplo, eu posso escolher o tamanho do cluster. O setor ele é fixo, o cluster é variável. Ele é variável, ele pode variar de tamanho. Aí o setor não, ele é fixo. Então essa questão ficou errada. Bota aqui na tela, aqui em mim. Antes de fazer a questão de número 10, que é a nossa última questão aí do nosso simulado de hoje, não esquece de me seguir nas redes sociais, @profleomatos, para ver outros quiz que eu vou aplicando lá para vocês. E não esquece o seguinte, cara, nós não temos ainda a data da prova. E mesmo se você estiver assistindo esse vídeo e já tem a data da prova, né, porque a gente teve a suspensão, é importante que você entenda o seguinte, informática na prova da Polícia Civil vai ser um diferencial muito enorme, porque a gente pode ter mais de 20 questões aí nessa prova, que é o que eu aposto. Você tem que se preparar muito bem em informática. E informática tem jeito. Se você estiver pensando, poxa, não tem como estudar informática, tem jeito. Mas você ainda teima em usar materiais genéricos para a prova da Polícia Civil. A prova da Polícia Civil é uma prova de altíssimo nível. Quando você usa material genérico, que é aquele material que não é voltado para a Polícia Civil, que não foi feito especificamente para a Polícia Civil, você perde tempo e às vezes fica uma coisa de fora de estudar ou você estuda coisa que não está na prova. Então, o que é o informática forte? São as questões que fortemente podem aparecer na tua prova. E uma preparação forte hoje de informática é você pegar uma base voltado para a Polícia Civil mesmo, e depois exercitar fazendo vários exercícios do CESP. E eu tenho isso para você, porque eu tenho o Essencial Black. O que é o Essencial Black reta final? É um curso pós-edital que eu estou gravando, inclusive já estou terminando esse curso. É o Essencial Black só com o essencial. Você não vai perder tempo. É o essencial para a Polícia Civil. É aquilo que realmente cai. Tá? E depois do Essencial Black, é importante que você faça o Elevator de Informática, que é um curso com 280 questões comentadas em vídeo em altíssimo nível. Tá? É muito bom mesmo. Quem tiver aí no chat, quiser falar aí se é bom ou não, se já estiver fazendo, você vai se surpreender. Então, o que eu fiz para você aqui? Na descrição desse vídeo tem os links de todos os meus cursos, todos da Polícia Civil, todos os cursos que eu fiz para a Polícia Civil. O completão, o Essencial Black e também tem o Elevator de Exercício e o curso de Python que está aí também. O que eu vou fazer até amanhã, que é o último dia do 3 Days PCDF. Até sexta-feira, meia-noite da sexta-feira, a aula da sexta-feira termina em torno de 11 horas da noite, você vai ter uma horinha a mais do que da aula para adquirir o Essencial Black. O link está aí na descrição. Aí você fala, professor, mas está com desconto? Tá. Todos esses cursos que estão aí na descrição, bota aí na tela, todos esses cursos que estão na descrição estão com o cupom de desconto de 30%. Todos eles, menos o de Python, que já está com desconto aplicado. Quando você clicar no link do curso de Python, você já vai ver o desconto, que é de 99 por não sei quanto, 34, alguma coisa assim. Agora, se você for comprar o Essencial Black, ou o curso completo, ou só o curso de exercício, você usa o cupom Informática Forte. Sem acento, viu, gente? Cupom Informática Forte, sem acento. Aí você vai ter 30%. E aí, sabe o que eu quero te falar? Que até sexta-feira, meia-noite, não esquece que meu Instagram tá aqui, caso vocês queiram falar alguma coisa, pedir alguma informação. Até sexta, meia-noite, essa sexta, se você comprar o Essencial Black com esse desconto, você ganha o Elevator de 280 questões. É brincadeira.
Então, além do desconto, você ainda vai ganhar como bônus o Elevator de 280 questões, que aí você vai ser forte para essa Polícia Civil, porque você vai fazer uma base com a Informática Essencial, o Informática Essencial não, o Essencial Black, e depois vai meter a cara nos exercícios. Falei que ia trazer uma coisa boa hoje, mas volta lá na questão, o tempo para vocês responderem. Não esquece que essa promoção só é até sexta, meia-noite. Incrível, né, gente? Muito bom mesmo. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá? Questão. Tempo esgotado. Vamos lá. Em um HD, nós temos aqui o HD. É mais uma questão de fundamentos da computação, né? Esse Elevator aí, viu, gente? As questões foram escolhidas a dedo, né? Tem muita gente estudando errado, estudando questão errada, estudando as questões que não caem. Esse Elevator, muito bom. Em um HD, com uma ou mais partições, o setor 0 do disco, denominado MBR, já está errado. Né? O setor MBR, ele não é o setor 0, ele é o primeiro setor do disco aqui, o MBR. O Master Boot Record. Aí ele fala, é responsável por inicializar o sistema operacional que está armazenado no setor 1. O sistema operacional não fica armazenado em setor. Veja, o MBR, ele é o setor de boot, setor de inicialização. Até aí, quando ele fala isso, que é responsável pela inicialização, é correto. O MBR tem os arquivos de inicialização. Ele é o setor de boot. Master Boot Record é o nome desse MBR. Só que o sistema operacional que ele inicializa não fica nos setores iniciais aqui. Vamos dizer que o sistema operacional ele fica em uma dessas partições do disco. Ele falou que tem uma ou mais partições. Imagine que esse disco está particionado em duas partes. Ele tem uma parte aqui para cá e uma outra parte para cá. Beleza? Apesar que quando a gente fala de particionamento, a gente faz esse desenho aqui para a gente entender, mas a partição, ela é circular. Ela é assim, né? Partição 1, ela é assim. Partição 2, vamos imaginar assim. Aí, aqui tem o MBR, que é o primeiro setor do disco. MBR, Master Boot Record. O sistema, ele vai estar em uma dessas partições aqui, o sistema. No MBR tem os arquivos de inicialização, de arranque. Mas o sistema não fica no setor de inicialização aqui, ele fica no disco, tá? Então essa questão aqui tá toda errada, então matamos aí a questão de número 10. Galera, quero agradecer muito por você estar aqui ao vivo comigo, muito obrigado, tá? Nós vamos ter aqui a finalização, não esquece daquela proposta que eu te fiz do Essencial Black. Não esquece que amanhã também, nesse mesmo horário, 22 horas, nós vamos estar com a aula 3, fazendo também simulados. Amanhã eu vou resolver algumas questões de banco de dados, de Big Data, porque são importantes demais para a sua prova. Galera, muito obrigado aí, vocês que ficaram até esse horário. Até amanhã.